Muito bem, eu sou Luiz Fernando Rodrigues da Silveira, sou acadêmico do curso de Gestão Ambiental pela Universidade Federal do Pampa, campus de São Gabriel. Eu vou estar apresentando a síntese de um texto na cadeira de Economia de Recursos Naturais, do professor Jefferson Marçal da Rocha. Eu vou ler primeiramente um texto, uma frase do autor, e depois eu apresento a síntese. Toda atividade humana, qualquer que seja ela, incide irrecorrivelmente no ecossistema, quer pelo lado da extração de recursos, caso em que a natureza funciona como fonte, quer pelo lançamento de dejetos sob forma de matéria ou energia degradada, caso em que atua como cesta de lixo. Então essa frase de Clóvis Cavalcante, que tem o seu artigo cujo título é Uma tentativa de caracterização da economia ecológica. Desde o simples fato de respirar, onde retiramos da natureza o oxigênio e devolvemos gás carbônico, até o uso de nossos veículos abastecidos por combustíveis derivados do petróleo, que são extraídos da natureza, produzem trabalho, produzem algum conforto ao ser humano, mas ao final acabam tudo se tornando em sucata e abandonados na natureza. A natureza, então, ela é a nossa fonte de vida, mas ao mesmo tempo o escoadouro de toda a sujeira que produzimos. Então se faz necessário a noção de um desenvolvimento sustentável, que busque promover o bem-estar dos humanos sem causar estresses que o sistema ecológico não possa absorver. O impacto ambiental multiplicou-se de tal forma nesse último século que a população mundial passou de 1,5 bilhão de pessoas em 1900 para 6,3 bilhões em 2003. O PIB global saiu dos 900 bilhões e saltou para 33 mil bilhões de dólares. É claro que crescimentos como esses iriam deixar um rastro de danos à natureza. E quanto mais o tempo passa, mais perigosa e complicada vai se tornando a situação e mais demorada em alcançar resultados positivos através de ações sustentáveis. Merece atenção hoje o fato de que o mundo enfrenta uma encruzilhada crítica. Chegou o momento de decidir para que lado nós vamos. No que tange à ação do homem, empresas ou organizações econômicas predadoras de recursos finitos da biosfera, esse tipo de predação está se tornando muito insustentável. É indiscutível que a degradação ambiental é vista em toda parte e o discurso social hoje tende a aceitar a sugestão de um desenvolvimento bem mais sustentável. É neste momento que a ciência deve ser convocada para explicar o significado do que seja uma economia ecológica e suas implicações constituindo um novo esforço de saber científico para a gestão da sustentabilidade. Essa decisão ela não pode ser a decisão de um único país. Os países do mundo inteiro precisam abraçar esse entendimento de uma economia ecológica. É necessário o esforço de entendimento da realidade quanto aos perigos dos danos irreversíveis ao meio ambiente, quanto ao esgotamento da questão da tecnologia e de seu livre uso pelas empresas. Também se faz necessário o entendimento dos padrões de consumo e desperdícios insustentáveis que são apoiados no conceito da soberania do consumidor. No Brasil, ao mesmo tempo que surge um discurso de preocupação com a Amazônia, também, por outro lado, cortam-se os recursos para a fiscalização ambiental. Por um lado, temos a tolerância muito alta com relação a projetos de grande porte e que causam enorme impacto ecológico, desfigurando a paisagem e forçando o deslocamento até mesmo de populações locais. Da mesma forma se vê também a omissão das elites quanto à poluição dos lençóis freáticos, por exemplo, diante do estímulo dado à monocultura exportadora, que é o caso da soja, pela quantidade exorbitante do uso de
de pesticidas e agrotóxicos. Os avanços econômicos nacionais aconteceram, mas sobre que preço? Ao preço do desmatamento maciço, com perdas significativas de biodiversidade, acompanhadas por queimadas para a formação de pastagens e outras ações do gênero. Os custos desses processos destruidores normalmente não são estimados. A economia comemora os recordes das safras, mas se nega a ver os danos, muitas vezes, irreversíveis causados pelas grandes plantações. Assim sendo, o desempenho econômico de um país ou de uma região, que pode parecer muito robusto ao ser analisado pelos critérios econômicos usuais, é totalmente falsa, pois não leva em conta os danos causados ao meio ambiente ou então às pessoas menos favorecidas socialmente. Os danos ambientais que ocorrem com frequência no mundo nos mostram que se consegue um crescimento econômico às expensas de benefícios potenciais para as gerações futuras. Ou seja, há uma preocupação com o hoje, com o agora, com o sustento, com o alimento, com a produção, com o PIB, mas não se pensa no futuro. As prioridades econômicas invariavelmente atropelam as considerações de ordem ecológica. Na contabilidade econômica nacional, é dado um valor zero àquilo que é chamado de natureza, aos recursos da natureza. Então, dando-lhes a intenção, a condição, a posição de bens livres. Então, nós precisamos fazer uma pergunta. Que valores podemos usar para calcular o valor de uma vida? Como vamos calcular o valor de uma espécie biológica ameaçada de extinção e que será gravemente atingida? Como calcular o custo de algo que tem um valor infinito? É impossível realizar esse cálculo. Ao se apreciar a necessidade de informação sobre interações entre a economia e o ecossistema, tem a derradeira finalidade de identificação de políticas capazes de mitigar os impactos destrutivos sobre o ambiente. Em última análise, o sentido da economia ecológica é de uma economia política da ecologia.